Apresentada como uma mãe fiel, dedicada aos cuidados do lar e comprometida com a tarefa transcendental de formar as futuras gerações alemãs. Seus últimos anos não foram isentos de turbulências públicas e privadas, de casos amorosos, desilusões e de um final fatal. Com o famoso casal Goebbels tirando a própria vida, a mãe fiel, a história da primeira-dama do nacional-socialismo alemão. Johanna Maria Magdalena Richel nasceu em Berlim em 11 de novembro de 1901. Seu pai era Oskar Richel, um proeminente engenheiro que trabalhava como empreiteiro de construção. Sua mãe era Auguste Beren, uma mulher de apenas 20 anos que se dedicava a cuidar da casa. Os pais não estavam casados quando Magda foi concebida, e embora tenham se unido em matrimônio depois, ambos não permaneceriam juntos por muito tempo. Portanto, Magda Goebbels cresceria em um lar desunido pelo divórcio de seus pais. Posteriormente, sua mãe teria um segundo casamento com o magnata judeu Richard Friedlander, um bem-sucedido homem de negócios. Tanto seu pai biológico quanto seu padrasto judeu estariam presentes em sua vida como figuras paternais. Durante esses anos, os povos irmãos tinham poucas décadas de terem se unificado como o Estado-nação alemão. E figuravam como uma das regiões mais vigorosas a nível econômico, artístico e cultural, não só na Europa, mas no mundo. Como nenhum de seus pais tinha tempo para se dedicar à sua educação, decidiram integrar a Magda no convento das Ursulinas, conhecido naquela época como um dos internatos femininos mais rigorosos da Europa. Foi neste ambiente rigoroso de aprendizado e de profunda devoção religiosa onde Magda formaria sua dura disciplina, que teria grande parte de sua vida. Durante sua estadia no convento, Magda se tornou uma garota popular entre suas colegas. Com sua precoce inteligência, não causou nenhum problema para as responsáveis pela sua educação. Participava dos exercícios espirituais com devoção e professava uma fé ardente enquanto estava lá. Quando saiu do internato, com 8 anos de idade, foi lembrada como uma menina ativa e inteligente. Em agosto de 1914, após o início da Primeira Guerra Mundial, sua família abandona a Bélgica para retornar à Alemanha. Durante esses anos, sua família foi obrigada a mudar seu estilo de vida devido à situação econômica premente causada pela guerra. Essas carências materiais mergulharam a jovem Magda em uma depressão precoce. Embora sua vida no internato tenha sido humilde e simples, Magda não estava acostumada com as preocupações. Até então, ela havia crescido cercada de luxo, e devido à boa posição de seu pai, dava como certo o luxo que a cercava. Durante os 4 anos de guerra, Magda assiste aulas noturnas na escola secundária Kolmorgen. É nesta fase da sua juventude onde entraria em contato pela primeira vez com o budismo. Seu pai biológico, apesar de ter sido um católico devoto, começa a se sentir atraído pela religião oriental e acende em sua filha Magda esse mesmo interesse. Em seu tempo livre, ele dava a Magda livros sobre budismo e os discutia com ela. E assim, pouco a pouco, seu pai a converte em uma fervorosa discípula dos ensinamentos de Buda, deslocando o catolicismo de sua vida espiritual. A partir deste momento, a literatura budista sempre a acompanharia ao lado de sua cama. E manteria durante o resto de sua existência a crença em um renascimento terrestre, mas purificado após a morte. No entanto, o budismo seria um aspecto de sua vida que só compartilharia com seu círculo social mais fechado. Essas crenças espirituais orientais desempenhariam um papel no fatal desfecho que a família teria mais tarde? Após anos de batalha na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é humilhada após a derrota na guerra. Revoluções internas também resultaram na abdicação do Kaiser alemão e no fim da monarquia nessa região, e o Tratado de Versalhes impõe condições econômicas e militares muito desfavoráveis para a antiga potência regional alemã. Começava o período que depois foi chamado de República de Weimar. Com 17 anos de idade, Magda já era uma garota que se destacava não só por seu atrativo físico, mas também por seu grau de cultura. Em conhecimento geral, superava todas as suas colegas e demonstrava um grau de maturidade também superior para a sua idade. Suas amizades principais eram meninas mais velhas e até professoras.
Preferia passar o tempo com elas antes de compartilhar seu tempo livre com as mulheres da sua idade e do seu ano. Em casa, ela era filha única, além disso, e nunca teve amigos da sua idade. E tanto seu padrasto quanto seu pai biológico a trataram como igual desde a infância. No entanto, o salto definitivo de Magda para a vida adulta aconteceria no momento menos esperado. Em 1920, durante uma viagem de trem, a jovem Magda, de apenas 18 anos, conheceria acidentalmente seu primeiro marido, o empresário Günther Quandt, um magnata alemão sem muita elegância nem atrativo físico, 20 anos mais velho que ela. Pouco depois, começam a namorar, e Quandt pede sua mão em casamento. E sem pensar muito, Magda aceita a proposta, tornando-se a jovem esposa de um dos homens mais ricos da Alemanha. E além disso, torna-se a madrasta dos 2 filhos que este empresário teve em um casamento anterior. A notícia foi recebida com espanto pelo círculo de Magda. Todos assumiram que Magda era sortuda por ter resolvido o resto de sua vida, aceitando o casamento com o líder de um grande e poderoso império industrial. No entanto, pouco tempo depois, o novo marido de Magda começa a impor condições para salvaguardar seu patrimônio e prestígio. Quandt exige que ela se converta ao protestantismo e reassuma o sobrenome de seu pai biológico, ao que Magda não se opôs. A princípio, o que parecia um casamento feliz, com ambas as partes satisfeitas, começa a murchar à medida que começam a surgir problemas entre ambos. Magda, que tinha uma sensibilidade especial para a arte, via com antipatia como seu novo marido não apreciava a beleza nem a história. Era um bem-sucedido homem de negócios, empenhado em expandir seu poder econômico e, portanto, não tinha tempo suficiente para compartilhar com Magda. Embora a relação entre ambos fosse distante, chegaram a conceber um filho. Só que Magda não só tinha que cuidar de seu novo filho, mas também de seus 2 enteados e de 3 outras crianças que haviam sido adotadas por seu marido, ao descobrir que seu amigo havia falecido, deixando seus filhos órfãos. E tinha que carregar essa responsabilidade gigantesca, além do cuidado com a casa. Enquanto isso, seu marido vivia em um mundo à parte, não prestando atenção aos problemas que Magda tinha. Apesar do estilo de vida opulento que o status de seu marido empresário permitia, Magda estava insatisfeita com o casamento e secretamente desejava se divorciar. E então, após 9 longos anos de um relacionamento frio com Quandt, Magda conhece um jovem em uma festa com quem teria um breve romance. Com ele, Magda começaria a desfrutar de todos aqueles gestos românticos que não recebeu do seu marido. Inclusive, chegaria a viajar com seu amante, hospedando-se nos hotéis mais caros, sem se preocupar muito em esconder o caso amoroso que vivia às costas de seu marido. No entanto, ao perceber a mudança de atitude de Magda, seu marido contrata um detetive particular que rapidamente descobre o romance de sua esposa. Em retaliação, Magda é expulsa para sempre da casa de seu marido e é obrigada a empacotar toda a sua vida em algumas malas. Apesar do desgosto que seu marido sofre, Magda consegue assinar um acordo de divórcio generoso em termos econômicos e promete que nunca mais se casaria em sua vida. Paralelamente a tudo isso, na Alemanha, a República de Weimar atravessava um duro período de crise econômica, desemprego e decadência moral. Enquanto isso, cada vez mais alemães olhavam com desconfiança como muitos membros da religião judaica ocupavam muitos cargos de liderança nesta Alemanha em crise. Em meio a isso, um partido que promovia a unidade étnica e nacional dos alemães e o retorno da antiga grandeza alemã estava ganhando popularidade entre as pessoas. Voltando para Magda, sua promessa de nunca mais ter um amor estável duraria apenas alguns meses para 1930. Embora nunca tenha se interessado por política, Magda assiste a uma reunião do Partido Nacional Socialista. Lá, ela ouve o discurso de um orador persuasivo que a mantém encantada em seu assento. Ela ficou fascinada com tal exposição de eloquência e sai tão convencida dos ideais do partido que dias depois se filia como militante. O homem que desperta em Magda este profundo interesse pela política da Alemanha. Era um homem baixo e magro, de vasta cultura e conhecimento em história, filosofia e arte, e com um grande talento para a política e a palavra.
o que lhe permitiu ascender rapidamente nas fileiras do Partido Nacional Socialista. Seu nome era Joseph Goebbels, quando o diretor do partido o visitou para dar-lhe as boas-vindas ao grupo. Ele oferece a Magda o cargo de líder da Organização de Mulheres Nacional-Socialistas de uma pequena localidade do país. Sem colocar qualquer objeção ou perguntar em que consistiria seu trabalho, Magda aceita a oferta. Ela encontrou um novo interesse e uma nova paixão. Para conhecer melhor a ideologia do partido, ela compra um exemplar do livro Minha Luta e o lê do começo ao fim. Ela também começa a acompanhar na imprensa todos os discursos dos principais líderes do partido e deseja se envolver com mais seriedade no crescimento do movimento. Ela renuncia ao seu cargo secundário e vai para uma das sedes mais importantes do partido em Berlim em busca de uma responsabilidade maior. Lá, Magda é contratada como secretária de um político nacional socialista. Mas em pouco tempo, enquanto descia umas escadas dos escritórios, ela cruza seu caminho com Joseph Goebbels, vestido de gabardina, que pousa seus olhos sobre ela, atraído por seu encanto físico. O grande orador que hipnotizara Magda se aproxima rapidamente da recepção para perguntar quem era a mulher que cruzara seu caminho. E ao saber de quem se tratava, ordena que a apresentem a ele. Quando finalmente se senta para conversar com Goebbels, Magda afirma que o discurso que ele havia proferido algum tempo atrás foi o que a motivou a entrar para o partido. E Goebbels, fascinado pela sua beleza, mas também pelo seu grau cultural, ele oferece a Magda que trabalhe como sua secretária, ao que ela aceita sem hesitação. Desde então, Magda teria em suas mãos os arquivos privados de seu futuro marido. E ela lidaria com informações sobre tudo o que acontecia dentro do partido, bem como o que era comentado sobre ele internacionalmente. No entanto, com o tempo, a relação de trabalho entre ambos se transformaria em uma relação mais pessoal e íntima. Goebbels começa a convidar Magda para reuniões privadas do partido, acompanha-a em encontros sociais nas casas de seus amigos e discute com ela sobre filosofia durante longas horas. O grau de confiança que ele sentia por ela o leva até a convidá-la para sua própria casa. Magda encontrou o lugar onde se sentia feliz. Rodeada por essas pessoas, ela se sentia reconhecida por suas habilidades intelectuais, não apenas por sua beleza. Mas, além de se sentir realizada, sua atração por Joseph Goebbels crescia rapidamente. Todos os dias, ela se sentava até altas horas da noite em frente a Goebbels. Semana após semana, eles trabalhavam cada vez mais de perto, e logo Goebbels não tomava nenhuma decisão importante sem antes consultá-la com sua secretária. Magda, sua secretária, já não era apenas sua secretária, mas uma fiel confidente por quem ele também sentia atração amorosa. Finalmente, em 1931, Joseph e Magda começam a ter um relacionamento romântico, com planos de se casarem até o final do ano. Contudo, um obstáculo na vida de Magda quase impediu o casamento de se realizar. Magda mantinha amizade com o mesmo amante com quem havia traído seu primeiro marido. Este, no entanto, ainda estava secretamente apaixonado por Magda e mantinha a esperança de um dia se casar com ela. Ao descobrir através da própria Magda que ela se casaria com Joseph Goebbels, o senhor saca um revólver, aponta para Magda e atira nela em um ataque de ciúmes. A bala atinge perto dela, o que lhe dá tempo para escapar e chamar a polícia. Este incidente só serviria para aprofundar o amor de Magda por Goebbels e seu compromisso com o partido. Depois do desgosto, Joseph e Magda, com Adolf como padrinho, se casariam em dezembro de 1931. Isso, apesar da desaprovação quase unânime de todo o círculo de Magda. Em seus primeiros anos de casada, Magda se dedicou às tarefas do lar, enquanto sua posição no partido continuava crescendo. Colaborou e testemunhou a crescente popularidade do Partido Nacional Socialista, onde seu marido já era figura essencial. Por outro lado, na Alemanha, a situação econômica e de conflito político estava cada vez mais caótica. A população procurava uma opção para organizar o país. Por isso, o Partido Nacional Socialista consegue uma ascensão meteórica e ganha centenas de assentos no parlamento alemão. Finalmente, para 1933, após um acordo entre o estabelecimento político e o poder econômico,
a coalizão de deputados do Partido Nacional Socialista e a fração de deputados do Partido Conservador. Nomeiam o chefe do Partido Nacional Socialista como o novo chanceler da Alemanha. Uma nova era se abria para o país. Este fato transcendental traria à vida de Magda múltiplas mudanças. Seu marido já não era apenas um orador que se destacava por sua eloquência ou um agitador político. Joseph Goebbels era agora uma autoridade do Estado e passaria a exercer o cargo de ministro para a ilustração pública e a propaganda. E Magda tinha que assumir também as consequências de tal responsabilidade. Magda Goebbels e seu marido eram apaixonados, convencidos e orgulhosos da causa nacional socialista. Magda sempre agia comprometida com os ideais do partido, e além disso, tinha uma boa amizade com Adolf. Por isso, ela se tornaria um dos rostos femininos mais importantes em todo o governo. Magda surge como a imagem pública da Liga Feminina do Partido Nacional Socialista, uma organização que se encarregava de promover na população a visão ideológica do partido sobre as mulheres. E neste trabalho propagandístico da Liga, alcança milhões de mulheres alemãs que eram chamadas a viver de acordo com a visão de mundo do Terceiro Reich, sendo mulheres patriotas. Com a grande missão de criar as futuras gerações de homens alemães fortes e saudáveis. E de manter o melhor lar possível para os homens que estariam nas ruas construindo o novo Império Alemão. Como o chefe do governo nacional socialista, havia decidido se mostrar ao público como um homem solteiro. Magda começa a ser considerada, com sua constante exposição nos meios de comunicação, como uma espécie de primeira-dama do Terceiro Reich. Embora fosse esposa de um ministro do governo, e não do chanceler. Mas este era um cargo que não se limitava apenas à propaganda. Ser considerada a primeira-dama tinha um impacto significativo em sua vida. Magda atuava como representante não oficial do regime e recebia cartas de mulheres de todas as partes do país. Com perguntas sobre assuntos domésticos, questões de custódia dos filhos e outros assuntos variados. Quando foi necessário otimizar a propaganda nacional socialista, perto desses valores? Toda a família Goebbels foi tomada pela maquinaria propagandista como o exemplo da família ária, que deveria ser seguido pelo resto das famílias na Alemanha. Tanto ela, em seu papel de mãe, quanto seus filhos foram fotografados e filmados em várias ocasiões, transmitindo um estilo de vida associado ao ideal proposto pela família no governo alemão. No entanto, em paralelo, também começaram os problemas dentro do casamento de Magda e Joseph. Ambos, exaustos pelas circunstâncias em que viviam, começam a manter em segredo relações extraconjugais com amantes envolvidos na cena pública. Por exemplo, Magda tem 2 amantes. Primeiro, um romance com Kurt Ludeck, um rico simpatizante do partido que contribuía para o seu financiamento. E depois, em 1938, com Karl Hanke, um importante líder do partido que havia trabalhado no Ministério da Propaganda. E, por sua vez, Joseph Goebbels teve um relacionamento com Lida Baroba, uma atriz tchecoslovaca que residia em Berlim, a poucas quadras da casa de Goebbels. Este romance entre o ministro e a atriz quase torceu o destino de ambos e até mesmo do governo nacional socialista, pois Goebbels, totalmente cegado pela paixão deste novo romance, propõe abandonar seu cargo como ministro, retirar-se da política e do seu casamento com Magda, para ir como embaixador no Japão com sua nova amante. Às portas do início, nada mais e nada menos que a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o Führer se recusa a conceder seu desejo e exige que ele termine seu romance com a atriz. Para silenciar todos os rumores que começaram a surgir sobre a família que a propaganda pintava como ideal. Tanto Joseph quanto Magda foram fotografados juntos novamente para demonstrar ao público que os problemas haviam cessado. Mas a realidade é que a partir de então, o casamento nunca mais foi o mesmo. Portas adentro, os primeiros 6 anos do governo nacional socialista. A Alemanha vive um grande ressurgimento econômico devido à maior segurança e estabilidade política, em conjunto com uma forte vigilância e repressão política aos inimigos do partido. No entanto, múltiplos fatores que merecem outro vídeo acabam desencadeando que Inglaterra e França declarem guerra à Alemanha, dando assim início à Segunda Guerra Mundial. Este novo cenário obrigaria Joseph Goebbels a redobrar seus esforços propagandísticos.
Enquanto Magda, por sua vez, continua a figurar perante o público como a líder feminina dentro do partido. E embora o relacionamento do casamento permaneça em um estado de frieza, eles permanecem unidos até o final da guerra, seguindo as diretrizes do Führer de não manchar a imagem pública do governo. Com um divórcio em seu círculo íntimo, deixando de lado suas diferenças, eles deixam as brigas conjugais para se concentrar no avanço da Alemanha na guerra. Porém, isso não impede que Goebbels mantenha casos amorosos secretos com outras mulheres. Após o início da guerra, Magda é obrigada a desempenhar um novo papel na propaganda do ministério, liderado por seu marido. Em tempos de paz, ela havia sido a mãe de família dedicada à sua responsabilidade materna, mas agora, em tempos de guerra, ela aparecia como uma mulher dedicada ao cuidado da saúde dos soldados e como uma mãe forte que mantém a casa em paz na ausência do pai que estava lutando na guerra. Além disso, ela se torna uma anfitriã aplicada em eventos sociais privados e se envolve em programas dedicados à ajuda às viúvas de guerra. Os europeus lutaram uma guerra de forma feroz e corajosa, e no espírito alemão cresce um ânimo de martírio. Era comum a mentalidade de abraçar a morte antes de cair nas mãos inimigas. Joseph Goebbels desempenha um papel crucial em levantar o ânimo da população durante este período de guerra. Sobre sua vida privada, Magda manteve a amizade com o Führer, a quem continuava admirando muito, como sempre. No entanto, com as primeiras falhas que a Alemanha começa a sofrer na frente oriental, a opinião de Magda sobre Adolf começa a mudar. Em 1942, eu estava em uma reunião entre amigos. Quando começa a ouvir um discurso de Adolf no rádio, Magda desliga o rádio e exclama: "Meu Deus, que monte de lixo!" Joseph Goebbels também forma uma opinião semelhante. Magda confessa a uma amiga íntima que Goebbels parecia um dos maiores canalhas que a política alemã já conheceu. Resignada a viver um casamento infeliz com seu marido, Magda havia abandonado qualquer esperança de ressuscitar, entre ambos, o amor perdido. Ela já não brigava com seu marido por suas constantes infidelidades que todos conheciam em Berlim, mas simplesmente enfrentava a situação com humor. Suas esperanças de reavivar seu casamento com Goebbels foram sepultadas, junto com suas esperanças pela vitória da Alemanha na guerra. Depois de 2 anos de vitória após vitória por parte da Alemanha, o envolvimento da União Soviética e posteriormente dos Estados Unidos selam o destino dos irmãos. Diante da situação tão horrível para o povo alemão, Goebbels era um dos poucos líderes alemães que continuava a enfrentar o público de forma totalmente frontal e que conseguia manter o moral da população elevado. Para 1944, a inquietação havia conquistado o espírito de Magda, porque estava convencida de que a Alemanha sofreria uma derrota absoluta, mais cedo ou mais tarde. E isso significava não apenas uma derrota da Alemanha, mas a morte certa, tanto para ela quanto para seu marido e seus 6 filhos. A esta gigantesca desilusão, soma-se uma grave depressão e uma dor crônica no rosto, o que afundou ainda mais seu coração em uma profunda aflição. Nestes momentos de tribulação, suas crenças esotéricas e budistas foram seu único consolo. Magda continuava cultivando sua fé no budismo, apegando-se à ideia de reencarnação, como sua última esperança para viver novamente uma vida sem tanta dor e sofrimento. Os últimos meses de vida de Magda foram um período de sofrimento agonizante. Durante muitas semanas, ela viveu acamada, ouvindo pelo rádio. Como todo o sistema do Terceiro Reich estava desmoronando com as novas vitórias do lado aliado, milhares de alemães morriam no campo de batalha. Impossibilidades reais de evitar a derrota. Enquanto isso, os mais afortunados começavam a sofrer as consequências do desabastecimento em suas casas. Ironicamente, seu único consolo durante esses dias foi o amor de seu marido. Apesar de parecer impossível, ela perdeu toda a esperança pouco antes do final. O amor entre Magda e Joseph Goebbels renasce com a mesma força que tinha no início. Talvez a proximidade da morte e da derrota os fez voltar a ver o que realmente era importante. No entanto, este amor regenerado entre ambos duraria apenas algumas semanas. As tropas aliadas se aproximavam rapidamente de Berlim e o fim do Terceiro Reich parecia estar próximo.
À medida que os alemães se viam encurralados, Goebbels transmitia discursos pelo rádio, jurando que lutaria até a morte e que ele e sua família estavam dispostos a morrer dignamente antes da humilhação da rendição. Quando finalmente o Exército Vermelho entra na capital, a família de Goebbels se muda para o Bordbunker, um abrigo subterrâneo localizado abaixo do jardim da chancelaria do Reich. Lá, Magda viveria com sua família as últimas horas de sua vida. Mas antes de tomar a decisão final, ela escreve uma carta de despedida para um de seus filhos, que estava na África como prisioneiro de guerra. Nela, ela escreve o seguinte: o mundo que vem. Depois do Führer e do nacionalsocialismo, não vale mais a pena viver. E, portanto, eu levo as crianças comigo, porque elas são boas demais para a vida que seguiria. E um Deus misericordioso me entenderá quando eu lhes der a salvação. Fecho as aspas. Um dia antes de Hitler e sua esposa supostamente cometerem suicídio, o líder máximo alemão designa em seu testamento Joseph Goebbels como seu sucessor, mas a família Goebbels seguiria seu líder até o túmulo. No dia seguinte, Magda se prepara para tirar a vida de seus filhos, para depois tirar a sua própria vida junto com seu marido. A versão mais compartilhada pelos historiadores sobre o fato sustenta que ordenaram ao médico presente que preparasse 6 injeções de morfina para fazer as crianças dormirem. Feito isso, Magda se encarrega de colocar em suas bocas uma ampola de cianureto e pressionar a cabeça e a mandíbula de cada um de seus filhos até que se partissem. Uma vez envenenados, Magda se aproxima de Goebbels para fazer o mesmo com ele, com a firme crença de que reencarnaria em uma nova vida. Embora não haja certeza sobre a forma como morreram, o certo é que conseguiram evitar a humilhação da derrota do Terceiro Reich. Dessa maneira, culminava a vida da primeira-dama do Terceiro Reich alemão e da família Goebbels. Com eles, também havia terminado de morrer o pouco que restava do projeto nacional socialista. A Alemanha seria ocupada pelos aliados e sua soberania perdida. Os Goebbels não viveriam para ver a rendição total do antigo glorioso exército alemão. Obrigado por assistirem a este vídeo. E mais uma vez convido todos a nos seguir no nosso novo canal Mistérios da História, onde vamos estar publicando conteúdo inédito, exclusivo e muito interessante sobre uma grande quantidade de temas. Não percam a oportunidade de se inscrever. E claro, também deem like neste vídeo, deixem seus comentários e sigam-nos na nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia. Até mais e Deus abençoe vocês.